Então, vamos começar? Boa noite a todos. Eu sou Ana Paula Ramos, repórter do Yahoo Notícias em Brasília. Estamos aqui hoje, vamos entrevistar ao vivo o senador Fernando Collor, ex-presidente da República. Estou acompanhada do João Conrado Knaip, editor do Yahoo, e Anita Efraim, nossa repórter. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senador pela disponibilidade. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. A gente queria começar, senador, fazendo uma análise do governo Bolsonaro, né? Sempre numa comparação, se possível, com o seu governo, com a experiência que o senhor teve também na presidência da República. Queria saber como é que o senhor vê essa aproximação do presidente Bolsonaro com as Forças Armadas, né? 10 dos 23 ministros são militares, o presidente dá diversas declarações que beiram ali, que criam uma crise, né, de risco à democracia, e o senhor foi o primeiro presidente, né, eleito democraticamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que era essa sua relação também com as Forças Armadas, se existia alguma desconfiança em relação à democracia naquele momento. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente lembrar que eu fui o presidente da redemocratização, porque o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois de quase 30 anos sem que ao povo tivesse sido dada a oportunidade de votar no seu presidente. O presidente Sarney fez o governo, foi o presidente da transição, e eu fui o governo da redemocratização. Por isso, o meu compromisso, e o primeiro deles, né, o primeiro presidente a estar dentro do guarda-chuva da Constituição de 88. Então, o meu compromisso, fundamentalmente, era com o processo democrático e a consolidação da democracia. E a minha relação com as Forças Armadas foi a mais fluida possível, tranquila, sem qualquer tipo de sobressalto, sem qualquer tipo de problema. Os comandantes militares, naquela época não havia Ministério da Defesa, eram comandantes militares, cada força tinha o seu ministro, Exército, Marinha, Exército, Aeronáutica. Então, todos eles foram exemplares no cumprimento do seu dever constitucional. Não tive nenhum tipo de dificuldades quanto a isso. Perdão, senador, como o senhor avalia a presença de tantos ministros militares no governo Bolsonaro? A gente vê que alguns deles, algumas indicações, por exemplo, do Pazuello, não foi baseado na técnica, né? Uhum. Como o senhor avalia? Nós temos que entender um pouco a cabeça do presidente, não é? Ele tem uma formação militar, não é? E sempre, mesmo com 28 anos de Câmara dos Deputados, ele não se desapegou, não é, do cacoete militar. Então, ele tem muitas relações, os ministros que estão no Palácio do Planalto, a começar com o vice-presidente Mourão, foi da turma dele, não é? E mais outros dois ministros que estão no Planalto, fora o vice-presidente Mourão, dois ministros que estão no Planalto também foram da turma dele. Então, é natural que ele se cerque das pessoas com as quais ele conviveu e nas quais ele confia. Naturalmente, é um número exagerado para um governo civil. É um número aparentemente exagerado para um governo civil. Mas se nós levarmos em consideração que ele, por formação e por índole, e pelo DNA, é um militar, é de se esperar que ele realmente se cerque de militares. Os militares, quanto à presença deles, nós temos que entender que eles são militares altamente qualificados, porque nenhum general de 4 estrelas chega a essa posição sem passar por diversos cursos, sem passar por provas as mais difíceis. Então, são pessoas de 40 anos de ofício e que têm competência e capacidade na área operacional para as quais eles se dedicaram a sua vida, não é? Adaptar esses militares a uma função civil é uma coisa um pouco mais complicada. E o exemplo maior é da presença do ministro Pazuello, um general de 4 estrelas, no Ministério da Saúde, num momento de pandemia em que o que a ciência e a academia determina é o que deve ser seguido. Então, ele é um peixe fora d'água. Não é? O ideal seria que houvesse ali à frente um médico, um infectologista, um homem da ciência, um médico renomado,
não necessariamente um infectologista, mas um médico renomado, quanto mais especializado, melhor nessa questão da pandemia, mas o presidente optou em plena crise sanitária, ele trocou 2 ministros da saúde. Isso é um fato inédito, não existe exemplos em nenhum outro lugar do mundo de nenhum presidente da República que tenha mudado o comando do combate ao coronavírus 2 vezes, nenhuma vez sequer, quanto mais 2 vezes, né? E agora nós estamos com um ministro que está interino, apesar de mantido, ele está como interino. E fica essa dúvida, será que essa seria a melhor solução? Mas aí nós temos também que nos remeter para a questão do combate à pandemia. O exigido nesse momento é que estejamos todos unidos, a partir do comando do presidente da República, da liderança do presidente da República. A ele cabe, por exemplo, ter um contato fluido muito bom, muito consequente, por exemplo, com os governadores, que são os chefes dos entes federados. A República é Federativa do Brasil. E ele briga com os governadores, ele xinga os governadores. Do mesmo modo com os prefeitos, os principais prefeitos, ele se desentende com os principais prefeitos, ele se desentende com a classe política. Então, ele que devia ser o fator gregário de aglutinação de todas as forças que pudessem estar combinadas para lutarmos juntos contra esse inimigo que é invisível e contra o qual não existe vacina, não existe medicação, isso seria o ideal, mas não é isso que está acontecendo. E, em função disso, também, dentre outras causas, o Brasil hoje é o epicentro da propagação do coronavírus e com perspectivas aí nada lisonjeiras para aqueles que estão comandando esse processo, porque o aumento do número de pessoas infectadas por esse vírus vem aumentando e a previsão é de que em agosto nós tenhamos um mês extremamente duro na questão da propagação do Covid-19. Senador, eu queria abordar um pouco com o senhor uma outra similaridade que a gente poderia traçar entre o governo do senhor, a eleição do senhor e a do atual presidente Jair Bolsonaro, que é a questão da corrupção. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito muito na esteira do combate à corrupção, com promessas relevantes em relação ao combate à corrupção, tanto que levou ao governo o agora ex-ministro Sérgio Moro, um grande símbolo da Lava Jato, enquanto o senhor, quando eleito, também levava esse título de caçador de marajás. De que maneira você vê similaridades e essa necessidade também do brasileiro de buscar alguém que represente esse combate à corrupção? Bom, em primeiro lugar, desculpe. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que há mais diferenças do que semelhanças entre os nossos governos e os nossos estilos. Na eleição de 1989, a minha eleição foi solteira, não houve eleição concomitante com governadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais, como aconteceu em 2018 na eleição do atual presidente. Então, uma eleição solteira, e um dos temas da minha campanha era exatamente o combate ao marajaísmo, que se ampliou para o combate à corrupção, de um modo geral. E no que tange ao governo, a campanha feita em 2018, também houve, aí foi uma semelhança, esse mesmo discurso. No meu caso, nós fizemos a legislação anticorrupção no nosso governo, foi uma legislação que nós adotamos logo no início e que foi uma legislação extremamente severa, extremamente dura. Inclusive, quando eu fui afastado, uma das apelações que a Câmara dos Deputados fez foi me colocar em curso numa lei que eu próprio havia enviado para o Congresso Nacional e sancionado. Então, nós acabamos com o cheque ao portador, nós acabamos com a especulação financeira que servia para a chamada lavagem de capitais, nós acabamos com o cheque ao portador, nós aumentamos as penas para aqueles que praticassem malfeitos na utilização dos recursos públicos, enfim, foi uma legislação toda ela para combater a corrupção. E isso foi feito no nosso governo. No atual governo, nós não estamos vendo essa mesma preocupação de saber as coisas como estão acontecendo de fato. É preciso que haja uma maior liberdade por parte das instituições
para que façam as averiguações necessárias para se saber onde está a verdade e onde não está a verdade ali colocada. E isso é necessário que o presidente da República faça, e rapidamente, porque com essa prisão recente dessa pessoa que é ligada ao presidente da República, particularmente ao seu núcleo mais íntimo, isso é um fato que eu entendo tenha, de alguma forma, desestabilizado emocionalmente o presidente da República, porque atinge aquilo que ele julga de mais precioso, que é a sua família e os seus filhos. Então, essa semelhança. Mas no meu programa de governo, na minha plataforma, nos meus comícios, o nosso compromisso maior era de combate, o compromisso igualmente forte, era o combate a uma hiperinflação de 80% ao mês. Quer dizer, uma pessoa com 100 cruzados novos, moeda da época, no bolso, se deixasse o dinheiro guardado, no mês seguinte valeria 20 cruzados novos, uma inflação de 80% ao mês, que atingia, sobretudo, as camadas mais vulneráveis da população. Em 2018, na eleição de 2018, com a posse em 2019, o presidente da República eleito tomou posse com a inflação de 4% ao mês. Hoje nós estamos vivendo uma deflação. Então, há uma diferença muito grande do momento em que ambas as eleições se deram. A eleição de 89 e a eleição de 2018. A minha eleição foi solteira e eu tenho que encarar uma situação econômica extremamente perigosa, com a inflação de 80% ao mês, enquanto o presidente eleito em 2018 encontra uma economia razoavelmente arranjada, embora sofrendo de um processo de falta de crescimento sustentado, mas com uma inflação de 4% ao mês, o que há uma diferença brutal para o quadro que se vislumbrava em 1989. Senador, aproveitando que o senhor entrou nesse campo, nessa área econômica, eu queria perguntar se é possível dizer que o seu governo, o governo Collor, foi um governo neoliberal, mesmo com forte atuação do Estado na criação e implementação de programas sociais. E já emendando uma segunda pergunta, o ministro Paulo Guedes é uma pessoa que se anuncia liberal, né? Mas na sua avaliação, a agenda econômica que o governo Bolsonaro tem tocado tem sido uma agenda liberal? Quais reformas ainda precisam ser tiradas do papel? Bom, eu sou um democrata liberal com consciência social, com compromisso social. E é exatamente isso que eu venho me pautando ao longo da vida e, sobretudo, quanto presidente da República, né? O nosso compromisso social com a questão dos direitos humanos, com a questão das camadas mais vulneráveis da população, com as populações indígenas, com a questão ambiental, enfim, foram pontos muito fortes de atuação do nosso governo. Então, o compromisso com o social. O governo atual, tomando como base o que pensa o ministro da Economia, ele é da Escola de Chicago, como nós sabemos, e que é uma escola ultraliberal. Então, como ultraliberal, ele iniciou o governo fazendo reformas com vistas ao ajuste fiscal, porque o ultraliberalismo ele busca incessantemente um ajuste fiscal sem muito compromisso com as questões sociais. Essa é a busca quase que frenética dos ultraliberais, como é o atual ministro. Há um problema agora a ser resolvido, que é o seguinte: com essa pandemia, nós estamos seguindo uma política econômica que é diametralmente oposta ao ajuste fiscal preconizado e aplicado pelo atual ministro, porque agora ele está numa linha de Adam Smith, nós estamos numa linha de John Maynard Keynes, que diz que o Estado tem sim um papel preponderante na economia de um país, sobretudo no momento de crise. Então, é isso que nós estamos vivendo. Então, no momento de crise, o que aconteceu? O ajuste fiscal foi esquecido, não digo esquecido, mas foi esmaecido, foi deixado um pouco em segundo plano, e agora partimos para uma fórmula keynesiana, que é da presença fortíssima do Estado
para atender às necessidades daqueles que foram violentamente atingidos pela pandemia que se abateu sobre o mundo e particularmente sobre o Brasil. Então, nós estamos vendo aí bilhões de reais sendo investidos para exatamente atender essa população marginalizada que perdeu os seus empregos e que aqueles que não perderam o emprego são aqueles que não estão podendo sequer trabalhar para fazer o chamado bico, para fazer o seu trabalho informal, para fazer o seu trabalho de vendedor ambulante, por exemplo, não é? Que grande parte da população, nós sabemos, da população economicamente ativa, ela se dedica a essas tarefas que não dão a elas a garantia dos direitos trabalhistas, ou seja, sem carteira assinada. Então, já que nós sabemos que depois dessa pandemia nós vamos enfrentar um problema extremamente grave na economia, em função desse investimento enorme que está sendo feito, e vai ser preciso fazer ainda mais, como conciliar esse conceito econômico, essa escola econômica, não é, keynesiana, com a escola que professa, o do Adam Smith, que professa o atual ministro da Economia. Então, eu acho que aí nós vamos ter um choque, que eu não sei se ou o ministro da Economia ele se transforma, entendendo, pelo menos temporariamente, que deve aplicar essa fórmula da presença do Estado para atender às demandas das camadas mais necessitadas, ou se vai tentar prosseguir no projeto de reformas visando o ajuste fiscal. Como fazer esse ajuste fiscal, eu não vejo nenhuma possibilidade num quadro que nós vamos com o qual nós vamos nos defrontar passado esse período da pandemia e quando encararmos a realidade do que nos restou depois de passar dessa pandemia. Perfeito. Senador, eu vou mudar um pouco o tema e agora vamos abrir um bloco a respeito do processo de impeachment que o senhor sofreu quando foi presidente. O senhor já declarou por algumas vezes que não acreditava que o impeachment de fato passaria e o senhor se sente injustiçado pelo desfecho que tomou. Eu gostaria de saber o motivo, que o senhor comentasse o processo, por que o senhor considera que foi uma injustiça a decisão tomada? Bom, foi uma injustiça porque eu fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal de todas as acusações que me fizeram. Então, se eu fui absolvido das acusações que me fizeram e que serviram de base para o meu afastamento, então eu fui injustiçado. Então, e aí a gente percebe o seguinte, que o processo de impeachment não é um processo judicial, ele é um processo eminentemente político. As leis são instrumentalizadas para materializar uma decisão política tomada anteriormente. Então, na base de um processo de impeachment está uma decisão política do Congresso Nacional, em primeiro lugar, da Câmara dos Deputados. Então, resolve-se politicamente, vamos fazer o afastamento desse presidente? Vamos. Então, quais são as leis que nós vamos instrumentalizar para atender, para materializar essa nossa decisão política? E assim foi feito. Então, né, o processo nosso de impeachment foi um processo extremamente rápido, não é? Quando o Supremo Tribunal Federal, quando nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal que estabelecesse o rito que deveria ser seguido pela Câmara dos Deputados para afastar o presidente da República, porque não havia na Constituição de 88 nada que fizesse previsão sobre isso, foi necessário recuperar uma lei, a 1079 de 1950, e introduzi-la na Constituição para nortear o processo de afastamento, mas precisava do rito. Qual é o rito que será seguido? Isso foi solicitado ao Supremo que estabelecesse esse rito, né? Já que naquela época imaginávamos que o processo fosse jurídico, e de fato não foi, como eu disse agora há pouco. Então, o Supremo decidiu que isso era questão interna corporis da Câmara dos Deputados e caberia ao presidente da Câmara estabelecer o rito. A partir desse momento, com o rito estabelecido pelo presidente da Câmara, que desejava o meu afastamento, junto com um grupo importante de deputados federais, o rito estabelecido foi um rito sumário
um rito em que se atropelou o regimento interno da Câmara, do Congresso Nacional, e ultrapassou toda a legislação atinente ao caso, né, e que fez com que o processo corresse rapidamente, porque eles queriam, à época, que o processo do meu afastamento se desse antes das eleições municipais que se avizinhava e que se deu em outubro de 1992, no dia 3 de outubro, se não me engano a data, no começo de outubro. E o meu afastamento se deu no dia 27 de setembro, porque eles queriam que isso acontecesse nessa data para aproveitar a ebulição das ruas e a ebulição da população em todos os municípios do Brasil que estavam envolvidos na eleição dos seus prefeitos e dos seus vereadores, e esse ingrediente de um afastamento do presidente fazia com que essa mobilização das ruas servisse também para pedir o afastamento do presidente. Então, por isso que eu digo que eu acho que eu fui injustiçado, até porque a prova maior é de que, levado ao Supremo Tribunal Federal, depois todas as acusações que me fizeram, depois de eu estar afastado, o Supremo Tribunal Federal disse ele é inocente de todas essas acusações. Então, se eu fui afastado com base em algo que não ficou provado, e, ao contrário, foi inocentado, eu fui injustiçado. Por isso que eu utilizo esse termo para se referir à forma como eu fui afastado da presidência da República. Nas 3 ocasiões que o senhor pôde votar com relação ao pedido de impeachment da ex-presidente Dilma, o senhor votou favorável, tanto na abertura do processo no Senado, pela perda definitiva do mandato e também pela perda dos direitos políticos, né? Nesse último, o senhor acabou sendo o voto vencido. O senhor considera, então, justa o processo de impeachment, as acusações de pedalada fiscal da ex-presidente Dilma foram justas? Bom, não foram 3 vezes, foram 2 vezes, porque o processo é dividido da seguinte maneira. Primeiro, o processo de pedido de afastamento do presidente vai para a Câmara dos Deputados, que votam se há motivos para o afastamento ou não. Aí votam somente os deputados. O Senado Federal, ele é chamado para julgar o presidente da República. Transforma-se o Senado num tribunal. O Senado passa a ser presidido como tribunal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que conduz os trabalhos de julgamento do presidente, né, que já foi afastado pela Câmara. E nesse momento é que a gente faz o voto. Então eu votei pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff porque eu entendi que havia realmente razões e motivos suficientes de que ela cometeu crime de responsabilidade no chamado das pedaladas fiscais, né? Votei a contragosto, não gostaria de estar participando de um processo de impeachment, sobretudo depois de ter sido eu vítima de um processo como esse. Mas votei favoravelmente a isso e votei também depois favorável a que fosse cumprido o que está escrito na Constituição, porque a Constituição diz que, afastado ou julgado pelo Senado o presidente da República, ele está automaticamente alijado, afastado de participação na vida pública durante 8 anos. Então, é uma pena cumulativa. O presidente é afastado da presidência, perde a presidência por um período de 6 meses, e depois, além de perder a presidência para sempre, até o cumprimento do seu mandato, até a data do cumprimento do seu mandato, ele perde também o direito de disputar eleições por um período de 8 anos. É uma dupla pena a que é submetido o presidente. Então, o que houve no caso da presidente Dilma Rousseff foi que essa parte da Constituição ela foi entendida não com afastamento e inabilitação para exercício de função pública durante 8 anos. Ele foi entendido como e com a possibilidade de ou inabilitada para exercício da vida pública durante 8 anos. E aí prevaleceu o entendimento do Senado de que valeria o ou. Quer dizer, no meu caso, valeu o e, foi aplicado o e, quer dizer, afastamento da presidência com mais o afastamento da vida pública por 8 anos, e no caso da presidenta Dilma, foi o afastamento, mas sem a sua inabilitação para o exercício de função pública por esse período.
Senador, o senhor comentou que foi inocentado, né, pelo STF, mas para a população alguns pontos ainda não foram muito esclarecidos, e uma coisa que muita gente comenta é o caso do PC Farias, né? Só lembrando aqui, o impeachment foi motivado por denúncias de um esquema de corrupção envolvendo o ex-tesoureiro de campanha, o Paulo César Farias. E depois do processo, ele foi encontrado morto, e essa morte até hoje é considerada um pouco suspeita. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bom, o que eu posso dizer sobre isso é o que vocês sabem, é exatamente aquilo que eu também sei. Quer dizer, foram feitas diversas investigações, mais de 2 investigações, acho que 3 investigações, as mais diversas, porque sempre houve essa dúvida, né? A morte do Paulo César Farias foi uma morte encomendada, foi a chamada queima de arquivo, ou foi o crime passional? Enfim, havia sempre essa conjectura, né? E até hoje, em alguns lugares, a gente ainda encontra. No Twitter, eu vejo algumas perguntas a esse respeito também, falando como é que foi a morte dele. O que eu sei é que foi realmente uma morte passional, um entrevero que ele teve com a sua companheira, e ela então desferiu um tiro nele e ele foi morto dessa forma trágica, né? Mas não tem nada mais além disso que eu possa dizer, que eu possa falar. É exatamente isso, com base nisso, com base nos relatórios que foram colocados a lume, é que eu tenho que me basear. Senador, eu queria juntar os 2 temas sobre os quais a gente já falou aqui, então um pouco sobre impeachment, um pouco sobre o governo Jair Bolsonaro. Vou citar rapidamente um trecho do seu livro, Resgate da História, a Verdade sobre o Processo de Impeachment, abrindo aspas para o senhor. Pedidos de impeachment contra os presidentes da República transformaram-se numa atividade rotineira em nosso presidencialismo. Bom, se a gente tiver mais um processo de impeachment, que a gente ainda não sabe se isso vai acontecer, mas é uma possibilidade ventilada, são 7 presidentes eleitos desde a redemocratização, e 3 pedidos de impeachment, é um índice muito alto. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que o impeachment do presidente Jair Bolsonaro é o melhor caminho para o que o Brasil vive hoje, qual a sua posição em relação a essa possibilidade, e se o senhor acha que a gente vive uma banalização do impeachment. É exatamente isso, é isso que diz o trecho que está nesse meu primeiro pronunciamento, a que você se referiu há pouco, entre aspas, né? O que eu digo é exatamente isso, com outras palavras, é a banalização do processo de impeachment. Houve o meu impeachment, houve o da Dilma, agora qualquer coisa, o presidente não está satisfazendo a setores A, B e C, então vamos tratar de impeachment. E não pode ser assim. O impeachment não pode ser tratado como um instrumento banal, que é aplicado como se fosse mercúrio cromo numa pequena ferida que a gente tem, o mertiolate. O impeachment é um instrumento e um remédio extremamente especializado, extremamente restrito a problemas causados eventualmente por um presidente da República que atinja as raias, por exemplo, de atentar contra a soberania nacional, de atentar contra a estabilidade do processo democrático, de atentar contra as instituições, mas isso de uma forma comprovada, de uma forma que fique claro que realmente está havendo esse atentado. Então, nesses casos, sim, é o caso de se pensar no processo de afastamento de um presidente da República, porque ele está conflitando com a Constituição, a qual ele jurou obedecer e a qual todos nós somos subalternos. Todos nós somos subalternos da Constituição, inclusive o presidente da República, que uma vez, por um descuido, disse que a Constituição era ele. E ele se equivocou, naturalmente, nessa afirmação e não voltou a fazê-la. Mas o que é importante é que nós não banalizemos esse instrumento. É um instrumento próprio da democracia, mas que deve ser utilizado em última das últimas instâncias, e não banalizar esse instrumento pelo simples fato de estar desagradando setores da sociedade aqui e acolá. Mas na opinião do senhor, seria esse o caso no momento que a gente vive? Não. Até porque nós temos hoje um inimigo comum, como nós estávamos comentando no início, né? Nós temos um inimigo comum que é a pandemia, que é o Covid, né?
Esse é o nosso inimigo comum. Nós temos que estar unidos para combater esse inimigo comum. E no momento em que nós estamos vivendo essa comoção mundial, com quase 60 mil óbitos, né, e eu gostaria de aproveitar para desejar, para transmitir os meus votos de condolências a todas as famílias enlutadas pela perda de seus entes queridos, né, no momento em que nós estamos chegando perto de 60 mil óbitos, mais de 1 milhão de pessoas infectadas de alguma forma infectadas pelo vírus, esse não é o momento de nós tratarmos do afastamento de um presidente da República. É um momento absolutamente inapropriado, além de não termos ainda causas suficientes e motivos suficientes para chegar e propor um pedido de impeachment como esse. Tanto assim é que existem lá na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, já tem no seu gabinete mais de 30 pedidos de impeachment. Mais de 30 pedidos de impeachment, né? E ele, até agora, com muito cuidado, com muita cautela, com muita prudência, como deve ser o seu comportamento e vem sendo, ele está avaliando isso com devido cuidado para não colocar o carro adiante dos bois. Esse não é o momento de nós falarmos, apesar de vivermos uma crise política importante, um conflito institucional em gestação extremamente importante, né, extremamente grave, que nos causa preocupação, não é o momento para nós tratarmos disso. Nós temos que, primeiro, vencermos todos juntos e unidos esse episódio da pandemia do Covid-19. Ok, senador, eu vou fazer uma interrupção nesse momento do governo Bolsonaro e vou retomar para o seu governo de um fato também que marcou bastante o início do governo, que foi justamente o confisco, né, o bloqueio das cadernetas de poupança. Eu queria saber em que momento, após a sua eleição, ficou decidido por parte do senhor ou por parte da Zélia, da equipe econômica, Zélia que era ministra da Economia na época, em que momento que ficou decidido que haveria esse confisco da caderneta de poupança, de quem partiu essa iniciativa, e se 30 anos depois, né, fez em março agora, como envelheceu essa decisão na sua perspectiva? Foi correta, não foi? Bom, em primeiro lugar, as pessoas falam muito em confisco da poupança. Muito em confisco. Aí tem dois equívocos, naturalmente involuntários. Primeiro que não houve confisco, porque o confisco pressupõe a pessoa tomar algo de alguém e não devolver. E, no caso, foram bloqueados os recursos da poupança e foram devolvidos esses recursos em 18 parcelas mensais, a última delas tendo sido paga em agosto de 1992. Em segundo lugar, utilizando o termo corriqueiro que as pessoas já se apropriaram de forma vernacular não apropriada, que é o confisco, não foi o confisco somente da poupança, houve o confisco de todos os ativos, de todos os recursos disponíveis no mercado. Quer dizer, toda a liquidez, o meio circulante no mercado brasileiro, todo ele foi bloqueado, foi muito mais amplo do que a poupança. Então, e esse programa econômico, é importante também que a gente frise, esse programa não nasceu da minha cabeça como uma ideia única e foi colocada em prática. Não, ela passou pelo crivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou integralmente todas essas medidas. E como nasceu essa ideia de ter que bloquear esses ativos? Porque nós estávamos com a inflação de 80% ao mês. Nós tínhamos que combater essa inflação, que era o nosso adversário maior, nosso inimigo maior, porque, como disse, sobretudo as pessoas mais vulneráveis, a camada mais necessitada da população, é que mais sofria com a inflação desse nível, porque os que eram da classe média alta, eles se defendiam com a aplicação no chamado overnight, em aplicações altamente especulativas, e se defendiam da inflação com esse mecanismo. Mas os assalariados não, eles não tinham como se defender, utilizando esses mecanismos muito distantes da realidade deles. E o que é importante também ressaltar
é que não somente a nossa equipe econômica estava pensando nesse programa. Todos os chefes das equipes econômicas que auxiliavam os principais candidatos à presidência da República, todos eles tinham isso como também o plano deles. Tem aquela visita famosa que foi noticiada e divulgada com muita intensidade, que foi a visita do Aloysio Mercadante, que é um prócer do Partido dos Trabalhadores, e que era o coordenador do programa econômico do então candidato Lula. Ele visitou 4 ou 5 dias depois da posse, quando eu lancei o programa econômico, não foi no dia 15 de março, por volta do dia 20, 19 de março, ele visita a ministra Zélia, no Ministério da Economia, e diz: Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos. A única dificuldade nossa é a seguinte: se nós tivéssemos ganho a eleição, nós sabíamos que para implementar, se nós implementássemos esse programa, no dia seguinte nós estaríamos fora do governo. Então, isso demonstra claramente que havia um certo consenso, embora não falado entre as equipes, de que a saída seria essa. E seria essa por quê? Voltando, então, ao porquê do bloqueio dos ativos. Porque tínhamos que combater os 80% de inflação ao mês. Para combater essa inflação de 80% ao mês, nós tínhamos que congelar os preços. Mas congelar os preços e deixar essa enorme quantidade de meio circulante à disposição das pessoas, porque com a inflação dessa de 60%, de 50%, 60%, depois no mês seguinte, depois 80%, isso significava que quanto mais inflação, mais cada moeda tinha que emitir moeda para fazer com que houvesse fisicamente dinheiro em circulação. Então, com esse montante, em função da inflação de dinheiro, em função da inflação galopante, nós tínhamos que bloquear esses ativos, porque senão, com os preços congelados, esses ativos vinham todos para o consumo. E vindo todos para o consumo, o que aconteceria? Uma inflação pelo lado da demanda, ou seja, uma demanda extremamente forte para a qual a nossa capacidade, a nossa indústria, a capacidade de produção da nossa indústria não estava preparada para atender uma demanda como essa. E haveria, então, essa inflação pelo lado da demanda, que seria também uma coisa terrível. Então, não tinha outra solução a não ser bloquearmos esses ativos durante um certo período de tempo, como foi feito no nosso caso, em 18 meses. Dinheiro esse que foi todo ele devolvido. Naturalmente, isso causou um desassossego muito grande para milhares de pessoas que ficaram muito preocupadas com o futuro, né, do seu dinheiro, porque, embora nós tenhamos dito que seria devolvido, muitas pessoas não acreditavam que os recursos fossem devolvidos. E aí, então, ficaram muito preocupadas, para dizer o mínimo, não é? Então, o que eu digo, e não é de agora, o que eu venho dizendo desde que deixei a presidência, é que eu lamento profundamente que o programa econômico tenha causado tanto transtorno para as famílias brasileiras que foram atingidas pelo bloqueio, porque isso realmente eu me penalizo até hoje com o fato. Mas temos que levar em consideração também o seguinte: não havia outro remédio. Não havia outro remédio. No momento, não havia outro remédio. O remédio tinha que ser esse. E a aplicação dessas medidas levou, naturalmente, a uma insatisfação grande, embora, na semana seguinte ao lançamento do plano econômico, o Datafolha, um instituto absolutamente insuspeito, fez uma pesquisa perguntando: você é a favor ou contra o plano econômico do governo Collor? E 66% da população respondeu: aprovo o programa econômico do governo Collor. Porque os maiores atingidos não foram aqueles que pertencem a uma camada mais baixa da população. Até porque nós fizemos, quando vimos que teríamos que atingir a poupança, também porque as pessoas estavam saindo, né, da especulação e guardando dinheiro na poupança, dizendo: não, na poupança ele não vai mexer, outros colocando na conta corrente, porque diziam: na conta corrente o governo não vai mexer. Nós mandamos fazer um levantamento para sabermos o perfil
do poupador em caderneta de poupança, o perfil do brasileiro poupador em caderneta de poupança. E verificamos que 70% dos poupadores em caderneta de poupança tinham aplicados na caderneta de 50 mil cruzados novos para baixo. 70%. Tinha 50 mil cruzados novos para baixo. Por isso que nós estabelecemos o limite. Todos aqueles que têm até 50 mil cruzados novos depositados em banco, ou em caderneta de poupança, ou em títulos, seja o que for, até 50 mil cruzados novos, esses recursos estão liberados. Acima de 50 mil cruzados novos é que foram bloqueados, embora, como disse, volto a repetir, tenham sido esses recursos todos devolvidos em 18 parcelas mensais, tendo sido a última paga em agosto de 92. E, senador, como o senhor acredita que poderia ter articulado de forma diferente com o Congresso Nacional, com o Parlamento, para que o seu governo tivesse durado mais, talvez um mandato inteiro, ou que não tivesse sido um processo tão célere, esse que o senhor sofreu no impeachment? Foi complicado para mim, porque, como eu disse há pouco tempo agora, eu fui eleito numa eleição solteira. Então, quando eu tomei posse, fui eleito, não houve eleição de governador, de senador, de deputado federal, nem estadual, como houve em todas as outras eleições depois da minha. Eu fui eleito presidente numa eleição solteira. Então, quando eu tomei posse, em 15 de março de 1990, eu tomei posse diante de um Congresso que havia sido eleito em 1986. E cujo mandato terminaria, como terminou, em 1º de fevereiro de 91. Então, com esse Congresso, eu tive muito boa relação, até porque eu era governador de Alagoas, e nessa luta contra os marajás, nós havíamos chegado à conclusão de que os marajás tinham esses super salários, lá em Alagoas, por exemplo, os salários dos superfuncionários chegavam a 20 mil, ao equivalente a 20 mil dólares por mês. Imaginem isso, hoje em qualquer estado brasileiro é uma fortuna, ainda mais num estado nordestino como Alagoas, desculpem, como Alagoas, que é um estado combativo, um estado honrado, mas que tem uma renda per capita infinitamente inferior à renda per capita de estados do Centro-Sul. Então, nós descobrimos que o que fazia germinar o marajaísmo eram artigos que estavam na Constituição antes de 88. Então, por isso que eu tomei posse em 87 como governador, e em 87 e em 88 eu comecei a ter uma relação muito próxima com esse Congresso, diante do qual eu viria a assumir a presidência da República, porque procurava os líderes e as lideranças partidárias, e, sobretudo, o relator da Assembleia Nacional Constituinte, que era o deputado Bernardo Cabral, que depois veio a ser meu ministro da Justiça e coordenador político, para que nós retirássemos do texto constitucional, não deixássemos permanecer no texto constitucional da Constituição que estava sendo elaborada, esses artigos que faziam com que esses marajás pudessem legalmente, né, aparecer. E isso me fez com que houvesse um relacionamento muito bom de minha parte com eles. Quis o destino que eu viesse a ser candidato a presidente da República, e eleito presidente da República, tomei posse diante desse Congresso que eu já conhecia. E com esse Congresso eu tive a melhor relação. Com o Congresso que foi eleito no dia 3 de outubro de 1990, 7 meses depois de eu ter tomado posse, esse Congresso ele já veio carregando o desgaste natural de um governo que se instalara 7 meses antes e que estava aplicando medidas extremamente duras para resolver a situação econômica do país e combater o processo hiperinflacionário. Então, esse Congresso já chegou, vamos dizer assim, com um pouco de má vontade em relação ao meu governo. E aí é que eu cometi um grande erro, um grande equívoco da minha administração, que foi de não ter prestado atenção na necessidade de rapidamente me conciliar com esse novo Congresso, de estabelecer laços para abrir diálogos, para abrir conversas
de modo que nós pudéssemos trabalhar em conjunto e que houvesse um espaço para eu construir uma base de sustentação sólida que me desse sustentação ao governo, me desse sustentação no governo. Mas isso eu me descuidei. E eles também, esse novo Congresso chegou muito arredio, chegou muito agressivo, e eu disse, bom, vamos deixar passar um tempo aí até isso se acalmar e depois eu voltarei a conversar com eles. Foi um descuido fatal, e o fato, e é isso que eu digo, num presidencialismo de coalizão como esse que nós estamos vivendo, o presidente da República que não se preocupar e que não tiver êxito na construção de uma sólida base parlamentar na criação, não tiver preocupação na criação de um vínculo de solidariedade pessoal entre o Congresso, entre os congressistas e a pessoa do presidente, esse governo não tem como concluir o seu mandato. Essa é a regra terrível do presidencialismo de coalizão, que é esse ao qual nós estamos submetidos. Sem maioria parlamentar, não se governa. O senhor acha que esse foi um dos erros da presidente Dilma? A presidente Dilma, eu acredito que também ela tenha se descuidado disso no segundo mandato. No primeiro mandato dela, até que vinha de um período do presidente Lula, e o presidente Lula tinha uma excelente relação com o Congresso. Ele tinha não somente um apoio majoritário no Congresso Nacional ao seu governo, como tinha também esse segundo ponto que eu citei, que é muito importante. Ele tinha solidariedade pessoal, ele tinha simpatia pessoal do Congresso Nacional, a pessoa dele como presidente. A presidente Dilma, no seu primeiro mandato, herdou esse clima de bonança, de boa vontade do Congresso, que vinha do governo Lula para com o governo dela, mas no segundo mandato ela se descuidou. E realmente a relação dela com o Congresso Nacional se deteriorou rapidamente, e foi isso que causou, como disse anteriormente, que o processo de impeachment ele é, antes de tudo, um processo político. E foi isso, essa desarmonia entre ela e o Congresso, que é uma casa política, que causou o início do afastamento dela da presidência da República. O senhor comentou recentemente também entre os pontos positivos, né, que muita gente fala dos pontos negativos, mas o senhor destacou recentemente pontos positivos do seu governo, como a Lei Rouanet, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação do SUS. Eu queria saber com o senhor até que ponto isso não foi uma necessidade daquele momento, né? A gente estava um período pós-redemocratização, tinha essa necessidade de fazer valer a Constituição de 1998. Então, de que certa forma, essas medidas foram, então, para atender a Constituição? Sem dúvida, porque eu fui eleito, como disse, né? Eu fui eleito com a nova Constituição e o primeiro presidente eleito pelo voto democrático, pelo voto popular. Então, o meu compromisso é com a Constituição e fazê-la seguir e implementar aquilo que os constituintes idealizaram. E eu dei o melhor dos meus esforços para fazer isso. E nós fizemos e concluímos realmente uma série de medidas, sobretudo no campo, como já me referi aqui, no campo social, né, em que nós trabalhamos muito na questão ambiental, trabalhamos muito na questão da proteção das populações indígenas, na questão da proteção dos direitos humanos, na questão da proteção das crianças e dos adolescentes, na questão das escolas, da universalização do ensino básico, com os SIACs que nós implementamos no país, um projeto extraordinariamente importante que foi descontinuado depois que eu deixei a presidência. Perdemos aí 2 gerações de brasileiros que poderiam terem sido formados, não é, com um ensino de alta qualidade, não é, e com distinção, mas infelizmente pela descontinuidade desses programas isso não aconteceu. Enfim, tivemos uma atuação muito presente em todo esse campo, esse largo campo social. E isso vinha muito da Constituição, porque quando o doutor Ulisses disse a Constituição cidadã, o que ele quis dizer foi uma Constituição que veio para atender às garantias e os direitos individuais do cidadão.
E isso era um ponto-chave da Constituição de 88, tanto é que, repito, ele apelidou a Constituição de 88 como uma Constituição cidadã. E foi isso que nós fizemos, demos seguimento àquilo que inspirava a Constituição de 88, inspirou os constituintes de 1988 a promulgarem a Constituição. Eu queria comentar também que o senhor recentemente tem chamado muita atenção, principalmente por sua atuação nas redes sociais, né? O senhor está mais atuante e não tem fugido de temas polêmicos, né? Como o bloqueio do saque das poupanças, até o caso PC Farias. Mas eu queria comentar um outro ponto polêmico que eu acho que o senhor ainda não tocou, que são as recentes denúncias envolvendo a Lava Jato, né? O senhor chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, num esquema de pagamento de propina da BR Distribuidora, em troca de apoio ao governo da presidente Dilma Rousseff. Queria que o senhor comentasse essa acusação. Bom, isso são acusações absolutamente infundadas, fruto de que é conhecido, né, não sei se de todos, mas pelo menos de grande parte, a minha desavença com o então Procurador-Geral da República, né, que era um procurador-geral absolutamente inepto e inapto para exercer aquela função, e contra quem eu, antes dessa questão de Lava Jato, eu já havia aberto uma contundente, né, uma contundente ação contra o grupo desse procurador-geral, chamado Rodrigo Janot, e que foi precedido por um outro também que fazia parte do grupo dele. Então, a minha briga vem com o antecessor dele e continuou com ele. E foi uma contenda muito dura, muito virulenta, né? E, em função disso, ele elaborou um processo absolutamente sem pé nem cabeça, e isso está hoje nas mãos da Justiça do Supremo Tribunal Federal, que haverá a tempo e a hora de fazer o seu julgamento. Tenho certeza que o resultado será o mesmo das vezes anteriores. E, senador, como a Ana Paula acabou de mencionar, o senhor está bastante ativo nas redes sociais, usando com frequência o Twitter, e dá para perceber que mesmo gerações que não viveram essa época do confisco, da poupança, têm trazido esse tema bastante à tona. Gostaria de saber como está sendo para o senhor administrar e como que trazer isso de novo com críticas frequentes ao senhor por essa ação por meio das redes sociais. Normal, porque eu mandei fazer também um levantamento quando eu reingressei nas redes sociais, sobretudo no Twitter, agora de forma mais ativa, né, em função também da quarentena, que nos permite estabelecer horários mais compartimentados, né, para realizarmos as nossas atividades. Eu mandei fazer um levantamento para saber o perfil daqueles que estão me seguindo no Twitter. E qual não foi a minha surpresa quando eu verifiquei que quase 70% ou mais das pessoas que me seguem têm entre 25 e 35 anos de idade. Então, vejam, quem tem 25 anos de idade não era nem nascido quando eu tomei posse. Então, portanto, não teve conhecimento do que foi o meu governo, nem dos efeitos do meu governo, né? E quem tem 35 anos de idade tinha à época, hoje, tinha à época 5 anos de idade, portanto, não tinha um fator cognitivo para entender o que estava se passando ao seu redor, né? Tudo o que eles conhecem é pelos livros de história e pelo que eles aprenderam e pelo que eles ouviram de pessoas outras, né? O que eu estou procurando fazer é dar a oportunidade de oferecer a minha versão, a versão de quem viveu os fatos, dar as minhas explicações, para que eles, então, fazendo o cotejo do que eles ouviram ao longo desses anos e ouvindo agora da fonte de viva voz aquele que viveu o fato, eles possam, cotejando essas duas opiniões divergentes, possam fazer o correto juízo do que aconteceu. E, naturalmente, o nosso governo foi um governo que marcou definitivamente o Brasil para melhor. O Brasil, né, a abertura comercial aqui o Brasil se dispôs a fazer foi uma abertura que hoje nos permite nós termos os celulares, temos computadores de última geração,
termos carros que não são mais carroças, não é? Termos uma indústria muito diversificada, termos a possibilidade de sermos respeitados no cenário internacional, porque também um outro problema que eu tive que enfrentar foi a moratória da dívida externa. Quer dizer, quando eu assumi, o Brasil tinha suspendido o pagamento a todos os seus credores externos, a todos aqueles a quem o Brasil devia dinheiro. O Brasil chegou e disse, olha, eu vou parar de pagar essa dívida, para mim não existe mais. Então, esse gesto do governo brasileiro significou que nós víssemos fechadas todas as portas do sistema financeiro internacional. Não havia mais financiamento para o nosso crédito de exportação, não havia financiamento para empresas brasileiras, enfim, era um caos. Então, nós tivemos que renegociar essa dívida. O que eu renegociei, a duras penas, foi uma renegociação muito boa, muito positiva, inclusive com a redução no valor total da dívida em 30%. Diga-se que eu devo isso ao ex-presidente George Bush, pai, que foi ele que bancou essa nossa ideia, aceitou, e houve uma redução de 30% da dívida externa brasileira. Enfim, esse assunto também, com a renegociação da dívida, isso nos permitiu que a abertura comercial, com a abertura comercial, nós pudéssemos nos inserir competitivamente no cenário internacional, no comércio internacional, porque o Brasil era um pária naquela ocasião. Então, tudo isso gerou um desenvolvimento muito grande para o país e um novo mundo se descortinou, não é? Hoje, as pessoas andam com o celular como se fosse uma peça do seu vestuário. Ninguém sai de casa sem o celular. Quando se vestem, tomam um café da manhã para sair, para trabalhar, diz assim, peraí, deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. A primeira coisa é o celular, né? Então, naquela época, vocês imaginem a campanha, por exemplo, de 89 para a presidência da República, foi uma campanha feita sem telefone celular. Imagine a dificuldade para a logística disso. Hoje, nós não podemos marcar as nossas lives, né, as nossas reuniões, se nós não tivermos ao lado o nosso celular, fazendo o agendamento e fazendo também, muitas vezes, pelo próprio celular, os nossos bate-papos, as nossas entrevistas. Então, foi um governo que realmente abriu o Brasil ao mundo e que essa abertura comercial trouxe enormes benefícios para o consumidor brasileiro, porque na medida em que abrimos os nossos produtos à competição internacional, nós fizemos com que os produtos fossem produtos de melhor qualidade, concorrendo com os do Brasil, de melhor qualidade e com um preço menor em benefício de quem? Do consumidor final, que por falar em consumidor final, também foi outra obra do nosso governo, a criação do Código de Defesa do Consumidor, que hoje dá garantia ao consumidor, é do nosso período, da nossa lavra, o Código de Defesa do Consumidor, que dá garantia hoje àquele comprador de reclamar e ter amparo na justiça quando adquire alguma coisa, algum produto que não esteja de acordo com as especificações pelas quais eles estão sendo anunciados. Senador, a gente está se aproximando de uma hora de transmissão e eu queria perguntar a respeito das suas aspirações futuras para a política, né? Desde 79, quando o senhor foi nomeado prefeito de Maceió, a única vez que o senhor se manteve justamente fora de um cargo político foi no período que o senhor estava inelegível, né? O senhor chegou a tentar o governo de Alagoas por 2 vezes, em 2002 e 2010, e o senhor se lançou candidato, ou pré-candidato, à presidência da República em 2018. O que fez o senhor desistir na ocasião, em 2018, o senhor abriu mão da sua candidatura, e o que a gente pode esperar para o Collor em 2022? O senhor pretende se lançar, concorrer novamente à presidência? O senhor já falou que presidência é destino, mas enfim, acredita que vai estar na sua frente novamente? Não, bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o meu projeto é sobreviver a essa pandemia que está nos acometendo nos dias de hoje. Esse é o meu primeiro projeto e eu espero sair com saúde bem desse período que a gente não sabe direito, quando sequer tem uma visão, não vê direito no horizonte uma data de quando isso poderá começar a ser resolvido, né? Então, o meu primeiro projeto é sair vivo e com saúde, eu espero,
se Deus assim permitir, dessa pandemia. E, em segundo lugar, como projeto político, o que eu tenho é apresentar novamente a minha candidatura ao Senado Federal. Eu desejo apresentar a minha candidatura e, eventualmente, vir a ser eleito senador novamente pelo estado de Alagoas. Esse é o meu projeto. E o que houve em 2018 foi que o partido ao qual eu estava afiliado, eu coloquei a minha pré-candidatura e o partido ao qual eu estava afiliado, no momento da convenção, achou conveniente não lançar candidato próprio, porque o presidente nacional da sigla achou por bem assumir compromisso com outra candidatura, que eu não me lembro nem qual tenha sido. E, em função disso, na convenção do partido, o partido decidiu majoritariamente não apresentar candidato, por isso eu, não sem partido, não pude apresentar o meu nome para disputar as últimas eleições. Mas isso foi no momento em que eu tomei essa decisão, em função de ver que o quadro estava muito embaralhado, o quadro estava que eu achava que havia um espaço em que eu pudesse, até mesmo para debatendo os problemas brasileiros, poder justificar e explicar muitas das ações da minha administração como presidente da República. Foi isso que aconteceu. Bom, eu acho que alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta. A gente já se aproxima do nosso teto da live. Eu gostaria primeiro de agradecer a presença do senador Fernando Collor e Ana Paula gostaria de encerrar, a Anita. Não, só agradecer também a presença do senador e a oportunidade de conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês essa oportunidade de podermos tratar de assuntos tão importantes, né, que marcaram a vida do Brasil nesses últimos anos e também do momento atual que estamos vivenciando. É uma oportunidade sempre muito boa de poder falar para vocês e eu desejo boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo e também o meu abraço. Perfeito, obrigado, senador. Obrigado pela presença e obrigado para quem acompanhou a live do Yahoo Notícias. Muito obrigado.